Lomba, boa noite, parabéns pela vitória. E eu fico me perguntando e querendo saber de vocês, jogadores, como é que fica esse sentimento? Cada vez mais próximo do final do campeonato, há uma tabela, não é nenhuma questão de opinião, há uma distância do Inter para o vice-líder. Como é que fica o pensamento e o sentimento de vocês com tudo isso? Boa noite. A gente tem um grupo... Tá funcionando? Boa noite. A gente tem um grupo muito focado, concentrado. É claro que a gente tem noção de onde a gente está, mas a gente tem os pés no chão para saber que isso é fruto de muito trabalho e não há outro pensamento. A gente acabou de ter uma vitória espetacular contra uma grande equipe e nosso foco era totalmente no Bragantino. E agora a gente vai comemorar, vai descansar. Mas respondendo a sua pergunta, a gente sabe o lugar que a gente está, a gente tem dimensão de onde a gente está, mas a gente tem a consciência, os pés no chão, que a próxima partida realmente é a mais importante, é a que vai nos conduzir ao lugar que a gente vai chegar. Então, é um grupo experiente, a gente tem uma juventude, né, uma molecada que tem a cabeça muito boa, que estão participando plenamente disso. Então, a gente tem um grupo bastante unido, bastante homogêneo, todo mundo com o mesmo pensamento, sabendo que quando entra ali dentro de campo são 90 minutos para dar a vida, e hoje não foi diferente. Um jogo dificílimo, talvez taticamente foi o jogo mais difícil que a gente enfrentou, uma equipe muito bem treinada, com grandes jogadores, e a gente conseguiu superar e conseguir conquistar essa vitória. Bom, Lomba, você falou bastante aí sobre o aspecto coletivo, que de fato é o mais importante, né? Mas eu queria que você falasse o que representou individualmente para você aquela defesa que você fez. Foi mais de uma, né? Mas especialmente aquela na saída, quando o atacante do Bragantino ficou cara a cara com você e tinha ali praticamente 45 minutos do segundo tempo, era um lance decisivo. O que passou pela sua cabeça e o que representou para você essa defesa? Então fiquei muito feliz, né? Uma mistura de emoções ali, porque quando a bola tá vindo, você quer que os volantes, os zagueiros tirem, né? Aí quando você fala, é hora de trabalhar, e aí, cara, foco total em fazer a defesa, e quando você consegue o objetivo, né? Ainda mais num momento tão importante do jogo, sabendo que não tinha mais jogo ali, né? Era minutos finais. Então dá uma satisfação imensa, poder ver ter a minha alegria, mas também a alegria dos meus companheiros, né? E tá todo mundo focado no mesmo objetivo, e a gente fica muito feliz com essa vitória. Individualmente eu me alegro, mas eu falo do fundo do meu coração, ver o vestiário feliz, ver os jogadores vibrando, os meus amigos vibrando, isso tem uma recompensa muito grande, e saber que você faz parte disso é muito bom. Tudo bem, Lomba? Parabéns pela vitória, pela sua atuação também. E o pessoal já faz muitas contas, né? Tem pela frente daqui a pouco também o Flamengo, que é um adversário direto no Rio de Janeiro. E aí alguns jogos seriam uma espécie de obrigação de vitória, outros nem tanto. Mas como é que vocês fazem para pensar apenas no próximo adversário, sem olhar os jogos que vêm a seguir? Porque agora são 5 finais pela frente e o Inter não pode mais vacilar, né? Então a gente procura lançar fora toda a ansiedade, né? Focar no trabalho, no dia a dia. A gente tem uma vantagem que é o ambiente é muito bom, é um grupo que se conhece, é um grupo, como eu falei, tem uma mistura bem legal de jovens e pessoal mais experiente, que se dão muito bem, é um grupo alegre, e a gente tem a liderança do Abelão, que é um cara sensacional, então ele passa muita experiência, a gente tem ele como referência, né, de um cara que é vitorioso no clube, né, então a gente tem essas costas largas do Abel, né, que vai blindando a gente, que vai nos contando alguns bastidores. Então a gente vai passo a passo, com calma, a gente vai confiando no que a gente vem fazendo, e como eu falei antes, pensando no próximo jogo. É claro, agora vamos respirar, né? Acabamos de ter uma grande vitória contra o Bragantino, e vamos comemorar, descansar. Quando virar amanhã, aí a preparação para o jogo contra o Atlético Paranaense.
Lomba, parabéns pela vitória, pela liderança também, e eu queria te perguntar sobre um momento que tu vem vivendo ultimamente, que a gente ficou sabendo. No jogo contra o Ceará, tu teve aquele choque com o Rodrigo Moledo acabou até se lesionando, e tu, naquele momento, saiu da partida e vem fazendo uma espécie de tratamento também. A gente soube que recentemente tu andava ainda sentindo algumas dores. Eu queria saber se isso ainda é algum tipo de problema para ti, se tu realiza esse tipo de tratamento e como que é, na base da superação, ter essas boas atuações nos últimos jogos do Inter. Então, quando eu lembro desse lance com o Moledo, eu fico chateado, né? Apesar de que a gente deu a vida ali para cortar a bola, e o Moledo, como um dos melhores zagueiros do Brasil e meu amigo, meu grande amigo, ver ele fora doeu muito para mim, né? E acabei me machucando também, falei que não vou fazer exame, porque eu estou absolutamente focado nessa reta final, mas sinto dores, mas é hora de superação e é hora de colocar o coração para jogar. Então, trato de manhã, de tarde, às vezes levo os aparelhos até para casa, mas a gente não quer ficar de fora. Eu acho que esse é o pensamento não só meu, mas de todo o grupo. E a gente sabe o quanto esses nossos amigos estão de fora, né? Moledo, Bosquilha, Paolo, enfim, estou esquecendo de alguém, Saravia, Renzo Saravia, tem o Roberto também que está ali com a gente. São amigos queridos que a gente tem lutado por eles e eles estão conosco na retaguarda. Então vamos lá. Pode ter dor, pode ter um pouquinho de desconforto, mas a gente está num momento muito importante para nós e para a torcida do Inter. Parabéns pela atuação, Lomba. Lomba, se pergunta muito constantemente para jogadores de linha a influência que um novo técnico que chega tem sobre a sua escalação, vide o esquema ou vide a proposta de jogo. Para goleiro é menos comum esse tipo de pergunta, porque afinal de contas é uma posição um pouco mexida. Mas eu te pergunto, qual é a principal influência do Abel no teu tipo de trabalho, especialmente no aspecto emocional, mental, para esse tipo de lance agora que em 2 defesas você garantiu essa vitória do Internacional, que pode ser comemorada até como gols? Legal. Eu comemoro. Mas o Abelão chegou aqui, em nenhum momento ele titubeou de tomar essa decisão de assumir o Inter, né? Isso foi muito importante para nós. Desde o momento ele muito convicto do que estava fazendo. Em determinado momento nós entendemos o que ele queria, nós confiamos no que ele falava e de uma hora para outra a chave virou, né? E é importante falar isso porque o ambiente, o Abelão, ele é um pilar do nosso ambiente, né? Ele é um cara que segura a onda mesmo, é um cara que lidera a gente. Então, ele tem tem uma liderança muito positiva, sabe? E a gente confia nisso. A gente olha para ele para escutar o que ele fala e para saber o que a gente vai fazer. Por exemplo, contra o São Paulo, a gente falava depois do jogo no vestiário que o Abelão ganhou o jogo, cara. E hoje aqui no intervalo também o Abelão mexeu no esquema para que a gente ficasse mais confortável. Então, é muito bom trabalhar com ele. Eu tinha trabalhado com ele quando eu tinha 17 ou 18 anos. Já tinha ele como referência e hoje poder viver esse momento que a gente está vivendo, poder estar conseguindo essas vitórias e saber que ele volta aí ao clube que ele é um dos treinadores mais vitoriosos. É muito bom participar disso, é muito bom viver esse momento. Marcelo Lomba, boa noite, parabéns pela vitória e pela atuação também. Tu confirmasse há pouco para o Thiago Suma exatamente que o Abel preparou vocês, né, para enfrentar o Bragantino que, olha, do primeiro ao último minuto se multiplicando na frente, né, um número, colocaram bastante jogadores a mais ali na frente, na frente da tua área. Como é que é para vocês se prepararam, e agora eu reforço no intervalo que tu confirmasse, do Abel, dando esse retoque final. E esse poder de concentração que vocês têm, que vocês estão amadurecendo a cada jogo, não transformando isso em ansiedade, Lomba? Então, eu falei ali dentro do campo, a equipe do Bragantino, ela deu muito mais trabalho do que a gente podia imaginar, né? O Abelão preparou muita gente. O Abelão foi assim, enfático, ele repetiu terça, quarta, quinta, sexta, hoje na preleção, mas a gente ficou até um pouco assim, porque tem muita qualidade essa equipe do Bragantino e, enfim, vocês viram isso.
causou dificuldades. Enquanto a gente não acertou a marcação, tem que reconhecer, eles foram melhores no jogo. Mas entrou experiência, entrou um grupo aguerrido que lutou até o final, entrou a mão do Abel, que mexeu no intervalo, e aí a gente começou a prevalecer um pouco, começou a criar chances, e a gente começou a encaixar no jogo, começou a crescer, e aí sim, e aí quando a gente conseguiu fazer o 2-1, equilibramos a partida e soubemos nos defender melhor. Mas essa equipe do Bragantino está de parabéns. Não vou falar que surpreendeu a gente, porque a gente foi avisado pelo Abel, mas é um time que, nas mãos do Barbieri aí, tem grandes jogadores e vai dar trabalho nesse Brasileirão. Parabéns pela vitória, Lomba. Queria 2 depoimentos teus. O primeiro, detalhar um pouquinho exatamente o que foi conversado nesse intervalo e que ajuste foi necessário para o Inter poder equilibrar a partida e até chegar a esse segundo gol. E, dentro do possível, qual era o ambiente no pós-jogo agora, após uma vitória que foi carregada bastante de tensão também? Então, o Abel mudou na parte tática, né? A gente estava com dificuldade dos jogadores deles que estavam flutuando por dentro, que era o Claudinho e algumas vezes o volante Hiller. E então o Abel mexeu nessa marcação, não vou ficar aqui contando tudo, mas ele encaixou por dentro, entendeu? Para que essa bola não entrasse por dentro, porque aí oferece muito perigo, ainda mais que o time deles é um time que tem bons chutadores de fora. Então encaixou, aí já deu vantagem para a nossa defesa, né? Porque no primeiro tempo tava tirando a gente da zona de conforto. E o ambiente está muito bem, a gente está muito feliz, está muito consciente. Eu vejo uma consciência muito grande no grupo, até em parte assim de descansar para a partida, em trabalhar um pouquinho a mais. Todo mundo muito focado. E agora é pés no chão. Não agora pés no chão, a gente tem vindo com os pés no chão, tranquilo, sereno, seriedade, deixando o Abel trabalhar, ouvindo o que ele fala e confiando que a gente está indo no lugar certo. Eu estou com bastante esperança. E vamos lá. Oi, Abel, boa noite. Parabéns pela vitória, pela liderança do Brasileirão. O Inter de Abel Braga é a equipe que mais venceu partidas consecutivas no Brasileirão, recorde histórico. Queria que você falasse sobre essa marca e também sobre o que foi essa partida que o Marcelo Lomba considerou o Bragantino adversário mais difícil do Inter nesse momento no Brasileirão. As coisas estão acontecendo desde depois do jogo do Boca. Ali nós começamos a ver, a sentir que havia uma possibilidade grande dentro da equipe, dentro de cada jogador. E ali foi a grande mudança, né? Ali foi o momento que nós pulamos a cerca e começamos a acreditar cada vez mais em nós mesmos. E fico contente e satisfeito, porque não é sempre a primeira vez nos pontos corridos que acontecem 9 vitórias consecutivas. Então, isso é um trabalho de todos, não somente atletas, porque nós temos ali, talvez, 30, 40 pessoas que trabalham para a equipe, dentro do CT, tanto o pessoal de análise, que são espetaculares. E o que aconteceu no campo, nós sabíamos o que ia acontecer. O time dos caras é muito bom, principalmente aqui nos últimos 15 minutos, foi de uma grande chance de gol só, mas nós correndo atrás dele. Eles estão sempre achando um jogador livre, jogando entre linhas. Isso também, além de ter sido uma equipe relativamente cara, é uma equipe que tem um treinador de altíssimo gabarito. O parabenizei não só pelo que ele está fazendo, pelo que ele sempre foi. Desde o Flamengo, que eu conheço, e que nós conversamos às vezes, e para mim ele é muito top. Tudo bem, Abel? Boa noite, parabéns pela vitória. Como usar a sua experiência, né? Você que já ganhou o Campeonato Brasileiro, entre outros títulos,
para não deixar a euforia nem a ansiedade entrar dentro do vestiário nesse momento. Faltam apenas 5 partidas, tem todo o acompanhamento dos adversários também, mas claro, o Inter dependendo apenas de si. Como manter o grupo focado no jogo a jogo, sem que a ansiedade seja grande no vestiário para conquistar esse título. Isso me permite. O quanto faz falta o torcedor também nesse momento tão importante? Eu acho que o que você tem visto e viu hoje, principalmente, que depois de um Grenal, nós não ficamos alheio ou totalmente desconcentrados e não deixamos de sofrer, como tem acontecido em muitos jogos. Não tem jogo fácil. Fácil é para quem vê, Inter e Bragantino na casa do Inter, no Beira-Rio. Quem fala que é fácil é muito ilusório. A qualidade dessa equipe é um negócio incrível. Então, se nós passamos por um Grenal onde não se vencia 11 partidas, não entrou ninguém de salto alto. Nós sabemos que vamos ter que correr bastante, como foi hoje, porque o próximo jogo é uma equipe, já é um campo diferente, o jogo fica mais rápido, uma equipe muito jovem, vem vencendo há algum tempo aí, já alguns jogos seguidos também, e nós vamos ter que nos preparar muito bem e, além disso, se adaptar ao campo, né? Que o campo, além de ser mais rápido, ele é molhado, aquela coisa toda. Então, é um jogo extremamente complicado. Não é à toa que eles vêm fazendo os últimos jogos aí de maneira muito positiva. Ô Abel, tudo bem? Você até falou agora nessa resposta ao que eu ia te perguntar. Você falou o Inter sofreu como tem sofrido em alguns jogos. E você mesmo, em algumas entrevistas passadas, tinha dito que esse time aprendeu a sofrer. Mas há uma maneira de você fazer esse time sofrer, não sofrer tanto ou sofrer um pouco menos em relação a esses últimos jogos do Campeonato Brasileiro, principalmente nos jogos em casa e principalmente ainda contra o Atlético, agora fora de casa. Ou você entende que isso é uma característica do seu time, é uma característica dos jogadores e é o que tem para o momento e assim o Inter vai até o final do Campeonato Brasileiro. E você entende que precisa jogar mais em Curitiba do que jogou hoje no Beira-Rio? Precisa. E enfim, um jogo de futebol é aquilo como uma luta de boxe, cara. Você ataca ou defende de acordo com o adversário. Hoje, nosso primeiro tempo foi razoável. Tivemos um gol, né? Depois de tanto tempo, fizemos um gol procedeu de jogada de lateral. Sofremos um gol, né, inesperado, pela maneira que foi. E quando fizemos 2-1, nós não recuamos. Tanto que eu tirei um jogador que compõe bem a nível de meio campo e tem sido um dos destaques da equipe, por outro atacante, não por um meia, que é o Leandro, quando eu tirei o Patrick. É assim, eles nos empurraram. Por quê? É um time de grande capacidade, que gosta imensamente da bola. Então nós tivemos um primeiro tempo, eles até com mais posse, que é uma coisa que a gente não faz questão, porque temos uma transição boa, muito boa. No segundo tempo, nós ao momento subimos a equipe um pouquinho, porque no primeiro tempo houve defeito e foi marcado, e foi treinado, foi explicado, tanto na marcação do Raul como na marcação do Hiller. Isso nos causou muito problema, porque nós aumentamos muito o campo de ação para tomar a decisão do Dourado. No segundo tempo, nós acertamos isso, no intervalo, o time subiu mais. Nós temos os dados, para você ter uma ideia. O Raul, no primeiro tempo, tocou 41 ou 42 vezes na bola, no segundo tempo, tocou 25. Então, é quase a metade. E esse jogador, conheço muito bem do Vasco, é um jogador que faz diferença. Então, ele jogou muito absoluto, muito na zona de conforto. E nós encurtamos mais segundo tempo e a coisa melhorou.
O Abel, você conhece esse torcedor do Inter há mais de 30 anos, né? E acho que você está vendo a euforia que ele está com a possibilidade de um título brasileiro que não vem há 41 anos. Tanto é que você está falando na entrevista e tem um buzinaço aí na Padre Cacique. Você conquistou como técnico os títulos mais importantes da história do Inter, como o Mundial, como a Libertadores, no mata-mata. Qual é a diferença para os pontos corridos? Porque parece que o título tá chegando, mas for ver, tem quase um mês pela frente ainda. Tem todo mês de fevereiro pela frente. A dificuldade, o principal trabalho é controlar a parte emocional, a parte mental dos jogadores. Enfim, qual é a diferença principal? Não, a parte o emocional foi depois do Grenal, porque ser humano, né? Você ganhar do São Paulo, fora de casa, um resultado como foi, e depois você vai enfrentar um Grêmio que entra em campo absolutamente tranquilo, porque 11 jogos não perdia, e você consegue a vitória, era para é o normal, é a normalidade do ser humano. Mas nós somos uma equipe que aprendeu a sofrer. Você vê que não deixa, não abdica de atacar, essa coisa toda, mas sabe jogar sem a bola. Hoje encontramos mais dificuldade que nos outros jogos. E como você bem disse, faltam 5, é muita coisa ainda. Mas eles já disputaram 63 jogos. Agora faltam 5, são 450 minutos. Vamos tentar nos comportar da melhor maneira, porque não tem jogo fácil. Não tem jogo fácil. Então, é importante para todo mundo, é importante para o torcedor, é importante para o clube. Eu bati na trave, não tão próximo, porque nós tínhamos ganho a Libertadores, também fui vice-campeão aqui, antes do Muricy, também aquele famoso jogo do Corinthians, né? Ficou lá por 3 pontos. Então, é tipo esses 11 jogos do Grenal. Então, nós queremos fazer isso para oferecer isso a esse clube e ao seu torcedor. Mas você foi muito claro, cara, são 5 jogos. E hoje, como estamos numa liderança já há algum tempo, fica um clube a ser batido, entendeu? Então, é ter muita seriedade, continuar trabalhando, continuar acreditando e pensar, jogar jogo, tem sido assim já há muito tempo. Boa noite, Abel, parabéns pela vitória. Abel, você há pouco usou a metáfora do boxe, do atacar e defender, e dá para ver o seu time se comportar numa metamorfose. Joga de um jeito contra o São Paulo, você adapta para encarar o Grêmio, muda para encarar o Bragantino, e a gente vê atacante fazendo gol, depois meia, goleiro fazendo defesa que pode ser considerada como gol, e isso prova a força do grupo. Constantemente as perguntas para os jogadores são de quais as suas principais ferramentas que fazem com que eles cresçam, porque entra reserva, laterais crescem e tal. Agora eu pergunto para o Abel. Abel, quais as suas ferramentas que você entende que são fundamentais para esse crescimento e esses tantos recordes quebrados que você tem trazido aí? A minha ferramenta é confiar plenamente em todos, e eles já sabem que são jogadores de valor, só podem jogar 11, e não vai ter aquele jogador fixo que entra todo jogo. Isso eles sabem, porque cada jogo com a sua característica. Hoje eu não gostei do posicionamento do Caio. Achei ele um jogador para puxar muito a nossa verticalidade, e o Marquinhos entrou, e está aí há muito tempo que não entra, ou entra um pouquinho e tal. Quem sabe se ele pegou a titularidade, porque ele se comportou muito bem, tanto no aspecto individual como no aspecto tático. Então, acho que o grande segredo é que nós trabalhamos igual, exatamente igual com todos. Não tem distinção, procurando, inclusive, conversar com todos eles. Tem, às vezes, outro dia, um menino, o Pedro Henrique, que é um excelente jogador, uma das grandes joias aí que tem o clube, muitíssimo elogiado aí na seleção de base, titular. Ele perguntou ao meu preparador físico,
pô, o Cristiano falou para mim, pô, vai lá dar um papo no Pedro, que ele perguntou para mim se tu não gosta dele. Não tem isso. Aí já eu levei no banco também, a gente vai revezando sempre um, é o Jussa, para você não ficar sempre naquele grupo. Então, acho que o legal disso tudo é que quem entra ajuda a resolver, ou ajuda a segurar, ou ajuda a mudar o jogo, mas são todos, eles têm que se sentir importantes, porque são todos importantes. Abel, boa noite. A gente vendo de fora enxerga que a corda está muito esticada no Inter, tanto é que quebra um recorde aí de 9 jogos com vitória. Mas ao mesmo tempo a gente vê um desgaste físico também no Inter, apesar de correr até o último minuto, né? Você perdeu o Thiago Galhardo, hoje perde o Dourado. Te preocupa também essa questão física? Você citou agora há pouco a questão do número alto de jogos na temporada. Pode ser um adversário do Inter, como jogar com isso? Pode haver ação ali na frente, algum jogo? Como é que vai lidar com essa questão do desgaste físico dos jogadores? Então, nós temos o jogo quinta-feira, então nós temos um dia a mais. Com certeza todos na quinta vão estar bem. Aí eu não te garanto como eles estarão no domingo. É na outra semana. Ainda bem, é na outra semana, na outra quarta. Então, nós não... Se fosse na quarta-feira, o que o Bragantino nos fez correr, sofrer, essa coisa toda, provavelmente ia ter mais alguma mudança. Mas, a princípio... Inclusive, tem um jogador que, esse aí sim, tem entrado praticamente todos os jogos, nós temos ganho jogos, e no momento do sufoco ele tem entrado. Em momentos difíceis, tem saído muito bem, que é o Lindoso. E tenho me rendido a ele, e hoje fez um segundo tempo incrível, tranquilizou muito a equipe, não errou um passe, deu umas roubadas de bola importantíssimas, e com certeza ele já está escalado para quinta-feira. Abel, eu queria te questionar a respeito da postura do Inter como um todo, como instituição, mas também dentro do vestiário. Porque tem chamado a atenção, nesse momento bom do Internacional, um certo silêncio, uma certa cautela. Após o Clássico Grenal, você elogiando o adversário, hoje contra o Bragantino elogiando o adversário, foi assim também contra o São Paulo, e todas as declarações no Internacional, elas parecem ser meticulosamente calculadas para que não gere nenhum tipo de desconforto para o vestiário. Eu queria que tu explicasse um pouco isso, que postura é essa, qual é a intenção de realmente não desmobilizar, não desfocar o vestiário, e queria te perguntar